gente tá. Bom dia a todos. Os encarnados, se quiserem vir mais pra frente, mais perto, eu tenho aquela necessidade de estar todo mundo pertinho, sabe? Pra eu me sentir acolhida. E quem fica muito longe, eu acho que vocês não estão muito afim de estar perto de mim. Aí eu fico carente, sabe? O mal do século hoje em dia é a gente se sentir carente, né? Eu, quando vocês estão tudo longe assim, eu me sinto super carente. Então, se vocês puderem vir mais perto, eu fico mais feliz. Vocês viram que eu até desci, vim aqui para eu ficar mais pertinho de vocês, assim eu me sinto mais acolhida. Tranquilo. Quem tá com aquele calor, eu também já tô esquentando já. Saí de casa, eu tava com frio, já tô esquentando. Vocês sabem que eu vim hoje pensando muito a respeito da prece, né? Eu até tinha separado umas coisas para eu falar sobre a prece. Conversei contigo, eu vim conversando com a espiritualidade, vim fazendo as minhas preces. Ontem a gente teve um debate, né, a respeito de prece, eu e minha mãe em casa, tal, não sei o quê. Então eu tô com essa questão da prece. Aí eu chego aqui e penso, a gente estava conversando sobre a proximidade das pessoas. Cadê o nosso colega que fez a abertura? Tá com as crianças, isso. Né? E a hora que ele me perguntou sobre se eu continuo sendo do grupo Espírita André Luiz, eu continuo, e eu disse, eu tô um pouco afastada. O bebê nasceu, tal, né? Aí o nosso outro colega que fez a prece falou assim, não vai falar de si mesma, mas não tem como eu não me usar de exemplo, né? Porque eu não posso falar da senhora que eu não conheço, não posso falar da senhora, não posso falar de ninguém aqui. A única pessoa que eu conheço para apontar os meus defeitos, as minhas dificuldades e dar de exemplo pra gente melhorar sou eu. Então não tem como não falar de mim. E vim pensando o seguinte, enquanto a gente estava aqui fazendo a prece e refletindo, que tempo que a gente dedica para Jesus, para a espiritualidade, para o evangelho, para uma religião, para uma religiosidade. Que tempo das nossas vidas, o senhor citou o exemplo dos ramos e de todos os católicos que estão colocando ramos para tudo quanto é canto, né? Que eu até recebi uma mensagem que eu vi por cima no WhatsApp sobre os ramos e nem tinha me atinado, né? Porque para mim é uma coisa fora do mundo isso. Eu ainda não consegui concatenar nas minhas ideias, né? Por exemplo, falaram para mim, a Páscoa tá chegando. E também ficou meio fora do mundo isso para mim, né? Porque assim, para mim é como se fosse um dia como outro qualquer, porque eu não sigo essa questão de calendário, eu não vou analisar, Jesus ressuscitou, né? Não vou analisar nada disso, então acaba ficando na mesmice. Mas vamos lá, querendo ou não, esses católicos todos estão dedicando um dia para se colocar os ramos para fora, que na crença deles é uma forma de estar se aproximando de Deus. Eles estão dedicando um dia para fazer vigília, né? Tem muita gente que faz vigília agora, sexta-feira santa, né? Eles estão dedicando um dia para comemorar o tal do sábado de aleluia, que Jesus estaria vivo. Estão dedicando um dia para tal, acho que da ceia com Jesus. Então, assim, querendo ou não, eles estão aí, pelo menos nessas 2 semanas, dedicando uns 4 dias para a espiritualidade. Aí tem aquelas pessoas que dedicaram a quaresma inteira, né? Então, na quaresma jejuaram, na quaresma não comeram carne, na quaresma fizeram isso ou aquilo. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, eu vou passar essa quaresma inteira sem falar mal do vizinho, né? Eu nunca ouvi ninguém falar assim, eu vou passar a quaresma inteira sem xingar no trânsito, eu vou passar a quaresma inteira sem discutir dentro de casa, eu vou passar a quaresma inteira sem me xingar meu chefe, eu vou passar a quaresma inteira sem trair, para aqueles que têm o hábito, eu vou passar a quaresma inteira sem ofender ninguém, e por aí vai. Alguém de vocês já ouviu alguém falando isso? Né? Mas assim, tudo bem, é um começo de evolução, né? É um sacrifício que aquela pessoa está fazendo e para ela deve ser muito importante esse tipo de sacrifício. Então é um começo, né? Porque a gente não consegue ainda fazer isso, passar 40 dias sem falar mal da vida alheia, passar 40 dias sem xingar os outros, passar 40 dias sem se estressar, sem baixar o padrão vibratório. Alguém aqui consegue?
Talvez até aquela história, né? Eu tô falando história com H, tá, gente? De Jesus no deserto, sendo tentado, né? Tem a ver com isso, né? Será que nós conseguiríamos superar as tentações do dia a dia? De não nos ofendermos mutuamente, não nos dilacerarmos mutuamente, não brigarmos, etc. Não sei. Mas e aí? Que tempo que nós, espíritas, estamos dedicando para a espiritualidade? Então, com exceção de 1, 2, 3, 4 pessoas que são trabalhadoras da casa, o que vocês me falam o restante? Normalmente, gente, para quem não me conhece, é assim que eu trabalho, tá? Eu faço perguntas, espero que vocês me respondam, entendeu? Então, assim, é uma via de mão dupla. Porque se eu perguntar só para os desencarnados, vocês às vezes não vão estar ouvindo o que eles vão estar respondendo. Então, eu preciso que os encarnados me respondam alguma coisa. E aí, vamos lá. Que tempo que o senhor se dedica? Infelizmente, nada. E a senhora? Gente, eu não tô julgando, tá? Eu tô pegando de exemplo, por favor, tá? Porque o meu tempo tá péssimo, eu tava pensando em mim. Vendo aquilo que você escolhe, realmente nós estamos ali a tudo, né? A gente se preocupa com o dia a dia e aquela correria, e esquece realmente de nos dedicarmos à espiritualidade, com exceção da nossa oração noturna e a nossa oração ao amanhecer. O resto a gente passa correndo atrás do ser do mas passando correndo, não é isso? Quem mais se identifica com isso? Né? Eu tava aqui, eu tava refletindo justamente isso sobre a minha vida, meu dia a dia, entendeu? Então, analisando assim, que nós estamos dedicando pouco tempo ao que realmente importa. Vocês lembram de uma passagem do Evangelho sobre, acho que é Marta e Maria, que falava assim: olha, ela escolheu a boa parte, enquanto a outra estava lá nos afazeres domésticos, correndo e brava porque a irmã não estava ajudando, né? Jesus falou assim: não, mas ela parou para me ouvir, ela parou para falar comigo, ela escolheu, ela fez o certo, né? Errado está você de ficar se preocupando com tudo, todo mundo material e deixando o lado espiritual, sabendo que a verdadeira vida, que tudo é do outro lado, e vendo o nosso desespero. Gente, eu tô me pondo no meio, lembram que eu falei, tá? Então, eu primeiro falo para mim, depois para vocês. Meus ouvidos são os mais perto da minha boca. Então, sabendo da nossa correria do dia a dia, do nosso desespero com as coisas materiais. É o trabalho, é a casa, é o filho, é o amigo, sei lá, é o que? O jogo de futebol, entendeu? É uma infinidade de compromissos materiais que nós nos impomos diariamente. Quanto tempo sobra da nossa existência no dia a dia para nós nos dedicarmos à vida que realmente importa? 1 hora por semana, quando a gente vem ao centro nos domingos, assiste uma palestra de meia hora, 40 minutos, toma um passe, toma uma água, fala um oi, tchau, espera uns minutinhos antes. O que vocês acham? 1 hora por semana? No máximo, porque tem domingo que às vezes não dá, né? Eu tenho um almoço em família, eu tenho que começar a me preparar antes, certo? Aquele que faz algum trabalho de caridade, umas 2 horas por semana. Aí eu vou mais 1 hora e ouço um doente, por exemplo, ou faço uma visita uma vez por semana, alguma coisa assim. E aí? Como é que tá essa nossa balança? Será que ela é satisfatória? Será que ela é suficiente? Será que para nós, tudo bem, gente, é óbvio que nós vamos sempre partir do pressuposto. Se eu conseguir fazer isso, uma regra, 1 hora por semana, é óbvio que é 1000 vezes melhor do que aquela pessoa que não tem nem isso, né? Então, assim, a gente nunca vai criticar isso, mas assim, vamos pôr na nossa balança. E o restante? Como é que eu passo o restante da minha semana? Será que eu consigo elevar meu pensamento na hora que eu sou contrariada, tá? Elevar meu pensamento e pensar assim: Senhor, conforme diz o Evangelho, é melhor ouvir um tolo falar do que sermos nós a proferirmos as palavras de afronta, as palavras de ofensa. Será que pelo menos esse segundo eu consigo ter no decorrer da semana além? Muitas vezes não, né? Muitas vezes a hora que a gente ouve um tolo falar, na hora a gente já está jogando 1000 pedras para devolver aquilo que a gente ouviu. Na hora das nossas preces,
Se eu estou nessa correria, se eu estou tão voltada para as coisas materiais, se eu estou tão voltada para os problemas materiais, será que eu consigo ter uma elevação, um padrão vibracional, um preparo para fazer que minha prece seja atingida, seja alcance alguém, chegue em algum lugar? Para fazer que naquele momento de prece eu consiga realmente emanar aquilo que eu estou precisando e entrar em conexão com o alto? Não sei. Estou jogando esses pensamentos, tá? Para que a gente possa refletir. Para que a gente possa refletir o nosso dia a dia. Para que a gente possa refletir as nossas prioridades. Para que a gente possa refletir como que nós conduzimos o nosso dia a dia, a nossa semana, né? O nosso colega que fez a prece pediu para que a gente tenha uma semana abençoada, direcionada e etc. Então, como que nós vamos conduzir essa semana que se inicia? O que nós vamos fazer de diferente com ela? Será que quando eu estou fazendo essas reflexões, eu estou dizendo para vocês que a única coisa que vale é eu me tornar um monge e ficar lá, eremita, o tempo inteiro vibrando, meditando em prece? Não, eu não estou dizendo isso em momento algum. Será que eu estou dizendo para vocês que a única coisa que vale é a pessoa Chico Xavier, que dedica a sua vida a atender o próximo, etc? Não estou dizendo também. Tá? Como nosso colega disse, eu acredito, embora digam que a gente possa evoluir de forma mais rápida, eu acredito que vai muitas existências e muitas reencarnações até eu, Messênia, porque é óbvio que eu não sei da vida de vocês, mas eu, Messênia, chegar num patamar de Chico Xavier. Provavelmente vai assim, uns 3, 5 mil anos ou mais, não sei, entendeu? Mas assim, o que nós, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso padrão vibracional, dentro da nossa escada evolutiva, o que nós temos condições de fazer de diferente do que nós estamos fazendo? Que migalha que essa semana a gente pode fazer de novo? E com qual intuito que eu estou dizendo tudo isso? Até com o intuito das nossas preces noturnas. Até com o intuito de nós termos o nosso padrão vibratório apto e preparado para emanar a nossa prece e receber o que a gente está pedindo. Quando a gente pega o Evangelho, tá? Nós temos lá capítulo 27, pedi e obtereis. Aí nós temos a qualidade da prece. Depois nós temos eficiência da prece. Aí nós temos ação da prece, transmissão do pensamento. Preces que se entendam, né? Temos prece pelos espíritos sofredores, maneira de orar, felicidade que a prece oferece. É um capítulo assim que daria para nós fazermos um seminário intensivo e ainda assim estudarmos muito, e provavelmente surgiriam ainda inúmeras colocações, inúmeras dúvidas, inúmeros pontinhos a serem debatidos em respeito da prece. A minha mãe disse ontem assim, eu li que, minha mãe também é espírita, tá? Trabalhadora do Grupo Espírita André Luiz, minha mãe disse assim, eu li que quando a gente faz a nossa prece, ela pode, se nós queremos e Deus quer e nós temos merecimento, ela é ouvida. Então vamos lá. Ela falou, se nós queremos, quer dizer, se nós não queremos, mas Deus quer, ela é ouvida. E se nós queremos, mas Deus não quer, ela não é ouvida. E aí nós entramos num debate porque eu disse assim, mas até que ponto que Deus vai influenciar no dia a dia nosso? Porque eu falei, às vezes a gente faz umas preces tão pequenas, umas coisas tão pequenas, né? Que eu acho que às vezes Deus não vai se importar com aquela coisa minúscula, né? Eu acho que vai entrar muito na questão do nosso livre-arbítrio, ação e reação, e das leis universais como uma forma como um todo. Bom, e a gente começou um debate a respeito disso. No Evangelho, tem alguns trechinhos que falam assim, por exemplo,
Vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos dará recompensa. Vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Vamos ver aqui mais. A fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Bom, aí tem. Todo aquele que se eleva será rebaixado, tal. Então, assim, tem vários trechinhos, cópia do Evangelho, que fala da influência de Deus nessa situação. Quando a gente faz a prece, será que toda prece nossa ela vai atingir a Deus? Eu assisti uma palestra de um colega que estuda muito e ele falava assim: a gente vai elevar o padrão vibratório, mas às vezes a gente não tem um merecimento, não tem ainda uma condição suficiente para que essa prece se eleve a ponto de chegar até Deus. Mas às vezes o nosso anjo da guarda, que está pertinho, vai ouvir e vai poder nos atender como um intermediário da vontade dos benfeitores. Às vezes ela sobe um pouquinho mais e vai às vezes para um espírito que está um pouquinho mais evoluído do que aquele que está mais perto da gente. E às vezes ela também vai ser atendida porque vai vir um auxílio de alguém. Eu já ouvi casos da leitura espírita, né? Que às vezes a prece da mãe era tão fervorosa que conseguiu alcançar Maria. Alguém? Todo mundo já deve ter visto algum caso assim. Já vimos caso como da Dona Veneranda, isso, do nosso lar, que chegou a conhecer Jesus frente a frente, porque era um espírito que já tinha se melhorado tanto, se evoluído tanto. Dizem que Chico Xavier foi recebido por Jesus quando desencarnou. Então, assim, né? Aí nós vamos naquela questão do nosso merecimento, da nossa evolução, da nossa bondade, do nosso perdão. Na qualidade da prece aqui, ele fala como nós temos que perdoar para nós sermos ouvidos. Olha aqui, quer ver? Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se não lhe perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não perdoará os vossos. Então, qualidade do perdão, né? Até que ponto que nós vamos fazer as nossas orações noturnas com rancor no coração, com ódio de alguém, né? Às vezes por uma coisa tão pequena. Pequena porque eu não estou em momento algum desmerecendo a dor de ninguém, tá? Eu estou dizendo pequena quando a gente avalia que a nossa vida verdadeira está do outro lado, né? Quando a gente passa a caminhar dia após dia, lembrando que o que importa está lá, e o que nós estamos vivendo aqui é apenas um pedacinho do todo, a gente vai começar a analisar que os nossos problemas realmente são pequeninos, porque tudo vai ser solucionado, né? Não tem nada. Pode falar. A respeito da prece, você começou dizendo em que grau que a gente pode ser atendido. A minha irmã mais velha não pôde ter filhos, minha chance era pequena, e aos 23 anos eu dei à luz a um menino de 7 meses. E como o médico acompanhava a minha irmã, me contou que ele estava com uma malformação congênita e intestino do estômago para fora. É 1 em 1 milhão e a sobrevivência era pequena. No dia que eu completei 24 anos, eu fazia 12 dias do nascimento dele, os médicos desistiram dele. Ele teve 3 paradas cardíacas, uma hemorragia e uma convulsão. Ele não era capaz de fazer a cirurgia porque da onde estava vindo a hemorragia. E eu cheguei para visitá-lo, que eu tinha livre acesso. A hora que eu cheguei na porta da UTI, os médicos viraram e falaram assim: sejam fortes que o teu filho está morrendo. E eu não sabia de nada. E a gente está fazendo o que pode, a gente não tem mais o que fazer. A gente vai fazer a transfusão de sangue e agora esperar. Eu sentei na recepção, meu marido foi buscar um medicamento que não estava bem. A enfermeira veio correndo, eu escuto até hoje o salto dela correndo naquele corredor e sentou ao meu lado. A hora que ela sentou, tinha certeza absoluta que ele tinha falecido. Eu só falei: por que comigo?
da veia e a gente não consegue fazer a transfusão. Eu falei assim, quem sou eu? Que Deus eliminar, se for para fatiar, fatia, mas não entrega ele. Ela voltou correndo. 1h30 depois a gente pôde entrar para dentro. A incubadora ainda estava suja, tudo. Meu marido é muito católico. Ele colocou uma imagem embaixo da cabeceira do menino. Estava fazendo a prece. A médica chegou e falou assim, não adianta você ficar rezando, ele vai falecer daqui a alguns minutos. Ele falou assim, você não é Deus. Deus não falou comigo. Deus não falou que meu filho está morto. Respeita a mãe, que não está sabendo de nada, está sabendo agora. Fomos para casa, cheguei em casa, meus irmãos são todos evangélicos. Chamei meu irmão no quarto assim, tá, pelo amor de Deus. Felipe, só Deus na vida dele, só oração na vida dele. Você pode, por favor, pedir para os teus irmãos de igreja rezar por meu filho? Ela deu as costas na hora. Ligou para o meu irmão, ligou para o vizinho. 11 horas da noite eu voltei. O meu filho, a hora que eu saí, ele estava em torno de uns 3 dedos que ele usava sombra, aquele saquinho de sangue. A hora que eu voltei, ele estava com 1,5. Hoje ele está com 15 anos, sem sequela. O médico falou que ele não ia andar, não ia falar. E déficit de atenção. Então, eu acho que a prece, ela é ouvida desde que seja feita de coração, não importa o tamanho da sua dor. E assim, eu fui em todas as igrejas católicas, para todo mundo que fez a oração para ele, eu fui agradecer, eu peguei. Eu acho que era o mínimo que eu podia fazer. E o pastor da igreja da minha irmã na época, ele era mais novo do que eu, ele tinha 22 anos, fazia pouco tempo que ele estava no ministério. E ele foi transferido para a Bahia. Ele voltou ano passado, quis saber do meu filho. E a felicidade de uma pessoa estranha, que dedicou 1 minuto da sua vida para orar por uma pessoa que você nunca viu na vida, fazer uma prece, eu acho assim, que não tem carinho e amor maior que eu sinto por essas pessoas que fizeram isso por mim. E recentemente a minha mãe veio a falecer e eu também pedi muita oração porque ela estava num sofrimento muito grande. Eu acho que assim, a gente tem nossos merecimentos e o porquê daquilo. Nada que income, nada que a gente faça é pequeno. Então era a única coisa que eu queria dizer para vocês a respeito da oração. Muito obrigada. Eu acho que nós aqui devemos agradecer, né? Porque assim, ela acabou de dar um exemplo muito mais vivo do que qualquer palavra que eu pudesse dizer aqui iria nos dar a respeito do poder da prece, né? Ou da eficiência, que está um pouquinho mais para frente, da eficiência da prece. Quando a gente fala em eficiência da prece, eu acho que é difícil ter alguém aqui que não tenha se emocionado com o exemplo que ela nos deu, né? Dá para ver. E quando a gente fala, quer ver uma caridade maior do que você parar, igual você disse, um estranho parar 1 minuto, 1 hora que seja, meia hora, sei lá quanto tempo, para fazer uma oração por mim ou por alguém que está precisando, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei como ajudar ninguém, eu não sei como fazer uma caridade, eu sou uma pessoa incapaz, não tenho merecimento, não tenho condições de fazer nada por ninguém. Então está aqui mais um exemplo de como você pode ajudar com a prece, né? Gente, precisa ir em algum lugar para fazer prece? Né? Em qualquer lugar, também está aqui, tá? Que você pode fazer a prece em qualquer lugar. Quando a gente fala de eficiência da prece, nós temos lá assim, ó, pedir, eu fiz um resuminho, mais fé, mais obtenção, né? Que foi o que ela colocou do marido dela e da posição dela. Por mais que todos disseram não tem alternativa, não tem como, os dois se colocaram com fé de que existia possibilidade, de que tinha como fazer. E quando todos esses irmãos de quaisquer religiões que sejam se posicionaram da mesma forma, eles trouxeram a obtenção, todo mundo junto, com fé e pedindo, né? O que é uma prece senão um pedido? Então, assim, não existe uma fórmula
para se orar, para se pedir, para se rezar, seja o nome que vocês quiserem dar, né? Mas existe que eu preciso ter fé de que aquilo vai acontecer. E aí eu pergunto, e a nossa fé, como é que anda? Acho que depois desse relato, a fé de todo mundo foi restabelecida, né? Depois desse relato, eu acho que a disposição de todo mundo para fazer preces também foi restabelecida. Pelo menos por mais algum tempo, a gente vai poder estar na nossa casa, lembrar, como que é seu nome? Lembrar do que a Lucimara contou pra gente, né? E nós vamos fazer assim, eu também preciso ter fé, eu também preciso pedir, eu também preciso orar, eu também preciso, né? Então, por algum tempo, enquanto a gente lembrar disso, nossa vontade de fazer as nossas preces e a nossa fé vai estar revigorada por algum tempo. Isso é muito bom. Independente de qualquer rótulo, você viu? Sim. Protestantes, evangélicos, católicos, espíritas, o importante foi que eles confiaram, pediram e confiaram também. E é mais um exemplo positivo de que a gente tem uma corrente que fala que os espíritas hoje em dia tem uma turma que está tão fanático, igualzinho no passado foram os católicos na época da Inquisição, né? Então, assim, nós temos que ter em mente que o espiritismo veio como uma libertação e não para manter aquele rótulo lá de trás, fechado. Não importe o nome que a gente dê nas nossas crenças, é o que o senhor colocou e o que ela colocou. Não importa se ele é evangélico, se ele é católico, protestante, umbandista, até o ateu. Tem muita gente que se diz ateu, mas talvez ele não é bem ateu, porque de repente ele fala assim, graças a Deus. Né? Então, assim, você vai ver que não é tão ateu assim, né? Porque de vez em quando surge alguma coisa assim. Não importa. Só que para nós estarmos abertos para receber tudo isso, nós temos que nos livrar desses preconceitos, né? Ela não teve preconceito. Quando ela conversou com o irmão que era evangélico, ela não teve preconceito, né? Nós temos que entender que estamos todos no mesmo barco da vida. Estamos todos, cada um na sua forma. Tem pessoas, aqui fala assim, né, das palavras, se eu preciso repetir, se eu preciso fazer uma palavra específica, se eu preciso de repetições, depois eu vou achar onde fala isso aqui e vou falar para vocês, tá? Mas tá aqui. É o que eu falei, tem uma fórmula, tem uma palavra específica? Não tem, né? É um pedido sincero. No Evangelho, no capítulo 28, tem vários exemplos de prece, para quem ainda está apegado àquela fórmula específica, tá? Mas é um pedido sincero, é um pedido direcionado, né? Às vezes eu estou pedindo orientação, né? Então, às vezes eu vou simplesmente dizer, benfeitores, por favor, me deem direcionamento, me deem orientação, me mostrem o caminho, né? Qualquer pedido sincero é uma prece. Eu assisti um vídeo recentemente, eu não sei o que vocês pensam disso, tem uma outra corrente de estudiosos, vamos dizer assim, que eles não dão nome de religião, eles utilizam um nome vago que serve para qualquer uma, né? E eles falam assim, se vocês não fizerem a prece, nós não temos como ajudar, os benfeitores não têm como ajudar, porque vocês não estão dando autorização para a gente influenciar, para a gente auxiliar, para a gente dar a mão. Então vocês precisam fazer a prece para que os benfeitores possam estender a mão para vocês, possam ajudar, possam saber que vocês querem a nossa ajuda, né? Então a prece está aí para tudo isso. A prece é reconforto. Vocês já perceberam que às vezes nós estamos aflitos e nós começamos a fazer uma prece e mesmo que às vezes não tenha solução naquele momento, a gente começa a aliviar aquela aflição, aquela angústia. Então a prece tem o poder também de
reconforto, de tirar essa angústia. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo uma prece, mesmo que ela seja repetitiva, mesmo que eu comece a fazer um Pai Nosso atrás do outro, quem era católico deve ter, ou teve em algum momento da sua vida, o hábito de rezar um terço. Então, mesmo que eu comece a seguir um terço, que eu até hoje ainda não entendi direito como é que funciona, mas assim, ainda não consegui guardar na minha mente o que significa cada uma daquelas bolinhas, mas vamos lá. Mesmo que eu reze um terço, tá? Eu faça uma oração atrás da outra de forma repetitiva. É válido, porque quando eu começo a fazer uma prece, eu começo a elevar o meu padrão vibratório. A partir do momento que eu começo a elevar o meu padrão vibratório, eu começo a abrir a minha aura, abrir a minha mente para receber. E se eu começo a abrir a minha mente para receber, eu começo a enxergar as soluções. Eu começo a me mostrar o caminho, a me mostrar o que eu estou precisando. Como foi dito aqui, né? Que o vosso Pai sabe o que passa em segredo, vê o que passa em segredo, sabe o que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes. Eu aprendi, o que você está dizendo, um pouco que eu entendo de espiritualidade, eu gosto. Assim como o alimento diário, nós temos necessidade para não subsistir, a prece é o alimento da alma, do nosso espírito. Perfeito. Tá, pelo menos é bem simples, mas dá para entender. Mas sem a prece, sem esse intercâmbio que você vai manter, seja com o seu anjo da guarda, seja com a espiritualidade maior, ele é tão necessário quanto a alimentação diária para você subsistir. Perfeito. Alguém já passou por uma dificuldade muito grande, uma angústia muito grande, além da Lucimara? Não precisa ser na mesma medida que a dela, que é desesperadora, mas alguém já passou por uma angústia muito grande e teve oportunidade de sentir na pele o que o nosso colega está dizendo? Quando você está angustiado com qualquer problema e você faz uma prece, começa a aliviar. E se você adquire o hábito de fazer essa prece diariamente, você se sente calmo, você se sente sereno para enfrentar o dia a dia. É o alimento espiritual que a gente precisa, é aquela gotinha de vibrações positivas, de pensamentos positivos que nos despertam para a gente ir enfrentando dia após dia. Muitas vezes a gente sente isso por meio de uma enfermidade física, né? Todo mundo aqui já deve ter tido alguma doença ou teve alguém na família que teve uma doença muito séria e às vezes o único reconforto, às vezes é um problema financeiro que nos atribula, porque nós somos materialistas, estamos ligados no mundo material e quer uma forma melhor de nos impulsionar ao progresso espiritual do que enfrentarmos dificuldades financeiras. Porque todo mundo, na hora que enfrenta uma dificuldade financeira, se lembra de fazer uma prece, né? Então, mas, né? Já começa, né? Começa ali, né? Começa ali, né? Então, o que acontece? Naquele momento, a gente faz uma prece e eleva o nosso padrão vibracional e consegue receber reconforto, consegue receber o alimento da alma, consegue receber serenidade para enfrentar um dia após o outro, orientação, discernimento e ir lidando com as coisas, né? Eu fiz um comentário contigo, né, sobre aquele casal, que eu relatei rápido, assim, sucinto. Então, no momento em que eu estava conversando com ela, meu pensamento estava elevado e foi a força do pensamento que fez ela, daquela pessoa que estava assim, caída, tá? Sorrir. Então, nós temos que aprender a conviver com pessoas difíceis, com compreensão e paciência. Perfeito, eu vou falar mais alto, que eu acho que nem todo mundo ouviu. O nosso colega relatou um caso, tá? De que uma pessoa estava com um sofrimento muito grande e ele conseguiu
com o poder do pensamento, em prece, mentalmente, conversar com essa pessoa e tirar dessa pessoa um sorriso. Aliviou essa pessoa. Ele estava em prece. Essa atitude dele, essa postura dele foi de prece. No item 9 desse capítulo, fala ação da prece e transmissão do pensamento. Tá inclusive relacionado sobre como as nossas preces podem atingir outras pessoas à distância, né? Então vocês vão ver o seguinte, aqui também tem um pedaço, um trechinho, que eu vou até falar para vocês, que é importante, que fala assim, mas vamos lá, se eu passo por dificuldades, se eu tenho fé, se eu faço as minhas preces, mesmo assim, por que comigo? Por que me é permitido passar por essas dificuldades? Por que me é permitido passar por essas dores? Sejam elas da ordem que forem, tá? Então, vamos lá. Se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Alguém já pensou nisso? Está aqui no Evangelho, né? Qualquer um que tenha lido o Evangelho, que eu falo assim, que isso aqui a gente tem que ler, reler, umas 1500 vezes talvez, para ver se a gente se entra no nosso cérebro, né? No dia a dia. Mas assim, muitas vezes, ou o tempo inteiro a gente se pergunta, nós orgulhosos que somos, porque se vocês pegarem o trecho que fala do orgulho, vocês vão ver que dificilmente tem algum de nós que está longe de ser orgulhoso. Nós sempre nos perguntamos, mas por que comigo? E aqui está a resposta. Se a dificuldade, o sofrimento é útil à nossa evolução, a nossa cura espiritual, a nossa melhoria do dia a dia, vai ser permitido que nós passamos por essa dor. Igualzinho uma cirurgia, né? Que vai ser um trauma pra gente, mas que vai restabelecer o corpo físico. Eu acho que esse trecho é uma das partes mais importantes para nós fixarmos e sairmos daqui com ele. Para a gente pensar no nosso dia a dia, todos os dissabores que nós passamos a todo momento, e que às vezes a gente se pergunta, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? E lembrar de que enfrentamos este ou aquele problema. Eu tenho uma conhecida fantástica. Ela falou assim, eu não falo mais problema, porque eu sei para que eles estão aqui. Então, no lugar de problema, eu falo desafio evolutivo, que nada mais é do que as nossas dificuldades, os nossos problemas. Eles são desafios evolutivos. Então, se nos é permitido passar por este ou por aquele desafio evolutivo, o próprio nome já diz, é exatamente para isso. É para que nós evoluamos, cresçamos, para que nós nos melhoremos como seres humanos. Vocês já perceberam a complexidade da palavra humanidade? Humano, o que significa isso? Quantos de nós agimos realmente como seres humanos? Quantos de nós pensamos realmente nessa questão de humanismo, humanidade? Quantos de nós? E quantas vezes nós nos comportamos muito mais ainda como animalescos do que como seres humanos? Vamos refletir sobre tudo isso, sobre como nós podemos utilizar a prece no nosso dia a dia e, acima de tudo, como nós podemos utilizar a prece também como uma caridade, também como um momento de nos dedicarmos ao próximo, né? Talvez sem sair da nossa casa, sem sair do nosso trabalho, talvez até no trânsito, a gente tenha condições de tirar 1 minutinho ou 2 por semana, além do que a gente está dedicando à espiritualidade, a Deus, aos benfeitores, e fazer uma prece para alguém, né? Talvez nós possamos começar aí a aumentar o nosso tempo de dedicação à verdadeira vida, ao que realmente importa. Uma coisa simples, que é a prece. E que vocês viram que ela não tem fórmula, ela não tem jeito, ela não tem palavra específica.
não tem uma maneira. O que eu preciso? Falar, né? Pedir, dizer, pensar, e eu preciso ter fé. Não é tanto assim, né? E se for o caso, a gente volta lá no capítulo 17, se eu não me engano, que a fé remove montanhas. E lembro que eu só preciso de fé do tamanho de um grão de mostarda. Não preciso de muita. E tem um detalhe, acrescentando o que você disse, o Evangelho nos ensina que nós não temos local para fazer a fé, não temos hora. E uma coisa a acrescentar, às vezes nós pedimos alguma coisa que naquele momento nós não estamos em condição de receber. Perfeito. Precisamos entender isso daí. Puxa, eu conversei com meu Deus, com meu anjo da guarda, ele não me ouviu. Quer dizer, continua tudo igual estava? Não é. Talvez naquele determinado momento, ou a sua fé não foi bastante, ou pediu bastante, ou você naquele momento não tinha que receber aquele merecimento. Temos que entender e aceitar essa situação também. Né? E espera a oportunidade. Perfeito. Com a pessoa, né? Eu acho que tem coisas que não nos vão ser permitidas realmente porque não é possível. Talvez vai trazer um mal maior do que bem. Às vezes a gente pede, eu quero ganhar na Mega Sena, me ajude a ganhar na Mega Sena, me ajude a ganhar na Mega Sena. E aí você fala assim, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Lembrei de uma outra palestra que eu assisti. A primeira coisa que eu ia fazer era mandar meu chefe para aquele lugar. Você não vai ganhar na Mega Sena, porque o trabalho está te auxiliando a crescer. Então, se você tem esse pensamento, não vai te ser permitido ganhar na Mega Sena. Eu queria ganhar na Mega Sena e ajudar o fulano que passa por tanta dificuldade. Só que às vezes o fulano precisa passar por aquele monte de dificuldade para crescer. Então, você não vai ganhar na Mega Sena, porque senão você vai desandar a evolução da pessoa, né? Então, assim, a gente tem que entender isso também. Mas, às vezes, vai nos ser dado um caminho para que eu ganhe na Mega Sena da vida futura, né? E eu tenho da espiritualidade. E eu tenho que estar preparado para discernir essas diferenças, para enxergar tudo isso, né? Mas, assim, de qualquer forma, tá? Nunca vai fazer mal. Mesmo que eu não alcance aquilo que eu acho que é válido, tá? Às vezes vai me dar um outro caminho. Então, às vezes eu não vou ganhar na Mega Sena, mas às vezes eu vou ter uma oportunidade de emprego que vai me auxiliar para que eu trabalhe muito, para que eu me esforce bastante, para que eu aprenda a lidar com o ser humano e para que eu tenha uma melhor condição de vida, né? E isso, às vezes, essa grandiosidade vai ser muito maior do que ganhar na Mega Sena. E assim, eu acho que tem algumas coisas que é mais ou menos água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, às vezes, a gente vai fazer prece, até que a coisa vai funcionar. A exemplo do caso da enfermidade que você relatou, né? Eu acho que vai ter fé, vai ter uma quantidade enorme de prece, uma quantidade enorme de pessoas com aquele mesmo direcionamento, com aquela mesma orientação, todo mundo pedindo junto. E acho que, às vezes, é aquela questão dos feixes, né? Muitos feixes de ramos juntos fazem a força. Por que a gente vem à casa espírita? Quem fala muito isso são os evangélicos, sabiam? Por que você sai da sua casa para ir até um templo, uma igreja, uma casa espírita, fazer oração e estar em conjunto? Eles falam assim, pega um raminho e tenta quebrar. Agora você pega uma árvore e tenta quebrar para ver se você consegue. Pega um monte de galho junto e tenta quebrar para ver se você consegue. Então, a presença na casa religiosa, seja ela qual for, auxilia para que a gente tenha essa força extra, essa força de árvore, essa força de vários ramos, essa força de floresta. O vento, às vezes, bate numa árvore só, cai. Se tiver um monte junto, dificilmente. Pode, às vezes, vir um furacão que continua tudo lá, né? Queridos, agradeço muitíssimo o que vocês me deram hoje, tá? Foi extremamente útil na minha vida, tá? Agradeço muitíssimo a oportunidade de ter estado aqui com vocês, os aprendizados que eu recebi de vocês. Eu espero que os benfeitores nos acompanhem hoje, agora e sempre. E que a paz do Divino Amigo esteja com todos nós. Assim seja.